Mas aprovei o Senhor hoje preparar o caminho, né? Hoje eu tinha muitos clientes, muitos. Eu até pensei assim, será que eu vou chegar? A Claudete me chamou e eu não posso deixar. Mas aconteceu que logo pela manhã, algumas pessoas já ligaram dizendo que não poderiam vir, que estavam se sentindo mal, que não iam, que tinham que sair. Começaram as desculpas. Eu comecei a colocar na mão do Senhor. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, tu sabe todas as coisas. E o dia foi correndo tão bem, quando deu 6h30, eu estava fechando o salão e saindo. E eu agradeci a Deus, porque eu sempre coloco isso na mão do Senhor. Senhor, eu não quero colocar o meu trabalho à frente da tua vida, da tua presença na minha vida. Eu quero sempre estar na tua casa, né? E eu quero voltar a me disciplinar, porque eu não concordo que eu passe do horário para não estar na igreja. Então, hoje, o Senhor me trouxe até aqui, eu fico muito feliz de ter conseguido chegar no horário. E eu estava pensando, Senhor, o que tu vai me dar para falar esta noite? Às vezes é tão corrido, né? A palavra de Deus, de capa a capa, tem mensagens maravilhosas, mas a gente sempre quer passar aquilo que Deus deseja, tanto para mim como para vocês, né? E quando a gente fala, primeiramente a gente fala a nós mesmos, né? Que estamos ministrando. E segundo, a igreja, porque a palavra é para todos. E eu fiquei meditando em tantas palavras maravilhosas e me lembrei até de um seriado que está passando de José, né? E comecei a pedir orientação ao Senhor do que estava passando. Eu não vejo seriado, porque eu não consigo vê-lo. Mas eu sei que a história é muito linda. E eu tenho muito contato com as mulheres o dia inteiro e a gente praticamente, irmãos, todos os dias, eu evangelizo pessoas no meu trabalho, falando sempre de Jesus, falando do perdão. E eu percebo como estamos vivendo dias tão difíceis. Os filhos que não perdoam os pais que não perdoam os filhos, os maridos, as esposas. E a gente ouve os problemas, olha, a minha casa está assim, assim, assim. E quando você vai ver, o princípio sempre é o mesmo. Sabe aquele sacrifício que foi feito na cruz pela sua vida, pela minha vida, que às vezes muitas pessoas não sabem entender, que foi a morte de Jesus na cruz, em lugar de maldição, o nosso lugar, foi para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos levar a um caminho novo que nos leva ao céu, através dele. Então, às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, né? É muito fácil andar com um crucifixo, ou falar que Cristo é o Filho de Deus, que eu creio em Jesus. Ah, meu Jesus, em nome de Jesus. Como a gente escuta essa frase? Como a gente escuta as pessoas falarem, só Jesus. Mas às vezes é tão da boca para fora, e não estão experimentando esse Jesus maravilhoso que nos guia, né? Que nos guarda, que nos leva ao seu caminho. Então a gente ouve todo dia histórias e histórias, e que no final de todas as histórias que a gente escuta, de todos os problemas que a gente escuta, familiares, conjugais, entre relacionamento de filhos, é sempre o perdão. É sempre o perdão. Uma palavra simples, fácil de se comentar e tão difícil de se praticar. Não é verdade? Às vezes falamos com palavras, eu te perdoo. Mas depois eu não consigo olhar para a cara da Cristina. Eu digo a ela que perdoa, mas não consigo bater um papo com ela mais. Porque um dia ela me ofendeu, falou alguma coisa. E assim vai. São problemas que ficam muito sérios. Essa semana eu tive a oportunidade de orar para uma criança que estava com febre no hospital, sem nenhuma doença. Feito vários exames, diagnósticos, já tinha uma semana internada, e não havia nenhuma enfermidade, e a febre não cedia. E a doutora falava assim, se não ceder, ela não tem alta. Alguma coisa há de se manifestar, porque a gente está esperando dias e a febre alta, e a mãe sofrendo, e o pai sofrendo. Então, uma moça que era madrinha dessa criança chegou lá no salão, veio fazer o cabelo e falou assim, eu vim fazer o cabelo, mas eu quero falar algo com você muito importante antes de tudo. Aí eu falei, o quê? A minha afilhada está doente, contou a história, queria que eu fizesse uma oração pelo telefone. Ela está lá em Santa Cruz, é distante para mim, né? Ir até lá, difícil. E ela queria que eu orasse pelo telefone. Eu falei, então tá, você me lembra, eu vou orar com a mãe pelo telefone. Mas fiquei trabalhando, ligada, pensando nisso. E comecei a conversar e fazer perguntas
sobre esse casal, né? Porque às vezes a gente, quando alguém diz para alguém, para nós que somos servos de Deus, que tem alguém enfermo, a primeira coisa que a gente faz é querer orar para que a pessoa seja curada. Porque Jesus, ele cura mesmo. Se for enfermidade, se orar, tem que sair. Mas se você ora, alguém que está dizendo enfermo e ela não vai embora, essa enfermidade não vai embora, a gente tem que pesquisar o porquê, porque ele venceu todas as enfermidades. Então não tem como essa enfermidade se opor contra uma oração, se estender. Tem sempre algo mais. Então eu tenho aprendido isso na prática da oração. E comecei a conversar e vi que haviam problemas de perdão entre os pais. E a criança tinha 6 meses e ela estava sofrendo uma consequência daquilo. Não que o pecado dos pais fosse acusar a criança, mas eu via que o quê? Aquele maltrato em casa, aquelas brigas, aquelas confusões, traziam àquela criança também aflição. Não é porque era uma bebezinha que não percebia as coisas. Então foi um discernimento do Espírito. Então comecei a orar, pedindo a Deus que tratasse com eles, né? Eu não poderia ir lá. Pelo telefone eu só poderia falar com a mãe. Mas Deus podia enviar alguém que viesse trazer uma palavra àquele casal. Eles já estavam até brigando, separando, e um casal muito novinho. Eu orei em casa, não consegui orar pelo telefone, mas eu orei em casa. E a resposta que eu tive no outro dia foi que a criança teve alta. E que uma mulher entrou no hospital, errou o quarto, conheceu os pais, falou que foi visitar a tia, mas errou o quarto e conheceu os pais. E quando ela encontrou com eles, Deus começou a revelar coisas ocultas que ela não sabia, mas eles sabiam, dizendo que a discórdia, a confusão que eles estavam vivendo dentro da casa deles, estavam trazendo problemas. E haviam muitas pessoas envolvidas nisso, querendo o mal, fazendo trabalhos de feitiçaria e tudo mais. E orou com eles, e eles se reconciliaram, e a criança teve alta. Glória a Deus, né? E eu pude ver assim como Deus é já. Como Deus é poderoso, como Ele age rápido. E eu quero ler com vocês um pouquinho da história de José. Estava vendo aqui o que eu podia resumir, estou com um problema hoje que eu esqueci meu óculos, eu trouxe a Bíblia com a letra pequena. Mas vamos ver. Aleluia. Eu quero. Gênesis 45. Não reparem não, é porque a Valéria, minha vizinha, e a gente sempre foge. Ela sempre me empresta de vez em quando eu esqueço lá no salão, tá? Vai botar ali, vai dar para ver. Mas esse aqui é muito bom, eu vejo tudo de longe. É uma história muito conhecida, está passando na televisão. Eu louvo a Deus por isso, sabe? Que Deus continue levantando pessoas que possam trazer muitas histórias bíblicas na televisão, que substituam no lazer das mulheres a novela, porque é muito mais edificante ver uma história de verdade do que uma história fictícia, mentirosa, que nos traz conceitos errados, né? Então, nós vemos aqui na história de José, episódio muito interessante. José era aquele jovem sonhador que muito cedo ele tinha sonhos. Eu vou resumir um pouquinho antes de ler. Tá bom, obrigado, querido. Ele sonhava que ele seria uma pessoa reverenciada pela sua família, pelos irmãos, pelo pai. Então, toda vez que ele contava os sonhos, eles não aceitavam, eles ficavam aborrecidos, achando que José era soberbo, que José estava muito metido, que eles não gostavam daquela ideia de que ele poderia ser maior. Então, isso causou um ciúme, um problema entre a família, né? Nós vemos aqui um problema de família, muitos irmãos de mães diferentes, o mesmo pai e uma discórdia, né? Isso é até comum nos dias de hoje. Temos casamentos, famílias assim, que a esposa vem com uma filha, o marido vem com filha, aí casam, tem mais 2 filhos, e aí começa. Então, aqui nós vemos aqui o caso de José, seu pai, Jacó, era diferente. Ele tinha 2 mulheres, e essas 2 mulheres tinham 2 servas, e tiveram muitos filhos. Então, ele tinha 12 filhos, homens e mais uma mulher. E ele tinha acredito que muita diferença de idade, né?
um para os outros e pensamentos diferentes. É como você criar a nossa casa. A gente tem isso na nossa casa, um jovem, 2 adolescentes e uma criança. Né? São fases diferentes, difícil de conciliar, mas que se precisa aprender a viver junto. Então, nós vemos aqui, eles têm um ciúme daquele irmão e eles começam a querer tirar ele do caminho, querer... Uma coisa diabólica nasce no coração deles, um ódio muito profundo que faz com que eles venham vender o seu irmão. Primeiro eles jogam ele no poço, depois eles resolvem vendê-lo para não matá-lo ou deixar morrer ali. Mas a intenção deles era que nunca mais visse seu irmão, que José fosse para bem longe, nunca mais eles tivessem notícia. Eles pensaram que, fazendo isso, eles iam viver em paz. Como muita gente pensa, como a gente vê hoje na televisão. Irmãos que matam irmãos. Jovens que matam seus pais, não é? Namorada que mata o namorado. E aí vai, matando pessoas que amam. Queridas, por um probleminha, por uma desavença, por um ciúme, por uma discórdia. Pensando que vão poder viver bem. Então foi o caso dos irmãos José, eles pensaram que iam poder viver bem, mas não puderam. Eles conviveram com essa dor. Então, José é levado como escravo. Lá, ele é vendido, né? Por Potifar, um homem bem de vida, um homem bem conceituado. E a Bíblia conta que ele também é bem recebido por esse homem. A sua aparência, a sua forma de agir. Eu acho que atraiu ele. Eu imagino que José era educado. Eu imagino que José era simples. Era uma pessoa agradável de lidar. E ele gosta muito desse jovem. A Bíblia diz que ele entrega a ele todas as suas posses para ele tomar conta das suas coisas, da sua casa, da sua família, da sua esposa. Então, ocorre um problema, ele é tentado. A mulher também se agradou muito dele, confundiu as coisas, começou a achar que aquele servo podia agradá-la. E tentou se envolver com ele sexualmente, só que ele resistiu àquela tentação e fugiu. E ao fugir, sem as vestes, porque eu acredito que ela deve ter agarrado nas suas vestes, e ele, para fugir daquela situação, ele arrancou a sua roupa, ele foi pego, e ela contou a versão dela, e a dele com certeza não foi ouvida, e ele foi preso. E ao ser preso, lá na prisão, ele também continua fiel ao Senhor. Ele continua acreditando que Deus vai cumprir os seus sonhos, que ainda não é o fim, não acabou. Então ele faz amizade com 2 pessoas, e eles pedem, olha, quando você sair daqui, lembra de mim, não esquece de mim. E ele tem revelações sobre os sonhos daquelas pessoas. E ele faz ali a vontade de Deus. Mas acontece que um deles sai e não se lembra. O outro, o copeiro, sai também e não se lembra. Passa um tempo, então ele interpreta o sonho de Faraó, do rei. Eu quero resumir bastante, correr. Então, isso faz com que ele saia da prisão e dá a ele uma posição de confiança e honra. Porque ele interpretou o sonho. Ele conseguiu ver no sonho de Faraó que haveria uma fome sobre aquela cidade, aquele lugar, e eles precisavam fazer reservas, né? Ele interpretava que as 7 vacas magras seriam 7 anos de fome, e as 7 vacas gordas seriam o tempo da provisão de Deus, né? Então ele criou um celeiro e começou a juntar. Ele foi então nomeado ao governador, fazendo assim cumprir o sonho dele. Aquele sonho que ele tinha, que ele seria grande, maior do que a sua família e seus irmãos, né? Ele era um governador. Acho que para muitas famílias seria uma posição de muita honra, de muita alegria. Imagina você ter um irmão governador, não é? Olha, já pensou? Minha irmã governadora, presidenta, fazendo alguma coisa ali, né, pelo povo, acho que seria muito bom. Mas, ao contrário disso, muita gente também fica aborrecido, acha que o outro chegou muito longe, que ele não merecia, né?
Então, o que acontece? José leva a vida dele normal, até que Deus começa a interferir. Com essa história toda, não sei se você observou, criou-se mágoas, problemas. Porque você tem um atrito e não resolve, vira um problema. Não é verdade, pastor? Se a gente tem uma discussão e a gente não senta para resolver, vira uma mágoa. Aí, toda vez que aquela pessoa se dirigir a palavra a você ou comentar alguma coisa daquele assunto, você vai lembrar do que ela falou. Às vezes ela nem se lembra mais, porque falou na hora da raiva, uma explosão, mas você está marcado pelaquela palavra que você não foi a ela falar, você não foi resolver e vai virando uma feridinha. E cada atrito, cada probleminha que houver, essa feridinha vai abrindo mais. Foi assim com José, não foi diferente. Essa história não está aqui à toa. José começou a ficar ferido por causa dos problemas que ele vinha enfrentando. Imagina, um jovem sonhador, parece um jovem feliz, uma pessoa agradável, simples, compartilhar os seus sonhos com os irmãos, ser perseguido, ser quase morto, foi humilhado, jogado, abandonado, esquecido, dado como morto. E começou a viver num lugar estranho, com pessoas estranhas que passaram a dar honra a ele, a dar a ele uma posição diferente. Ele se casou, teve filhos e foi feliz, até onde pôde. Mas quando começou a se cumprir a vontade de Deus, eu sei que José começou a entender o que estava acontecendo. A fome veio. A fome chegou. Então, o povo começou a procurar aquilo que José tinha feito, seu celeiro, né, aquela reserva de alimentos, e a sua família também procurou o Egito. Foi até lá, porque ficou sabendo que ali tinha uma reserva de alimento e eles iam pedir. E foram até lá. Estava sendo distribuído. E ele teve um encontro, ele pediu a comida aos seus irmãos, então José viu seus irmãos, mandou dar comida a eles, mas quando ele deu, ele se lembrou daquela feridinha, daquela dorzinha que estava apagada do passado. E ele pensou assim, eu não vou conseguir deixar eles pegarem a comida e ir embora e levar essa comida com tanta facilidade. Então ele começou a forjar situações para que eles ficassem presos a eles. Então ele bota uma taça de ouro e eles vão, dizem que ele roubou, traz eles de volta. E quando estão diante dele, ele os acusa e pede que tragam o irmão mais novo. E eles não percebem a situação, por que aquele homem estava mandando trazer o irmão, como que ele sabia? Ele falou que tinha um irmão e então ele volta atrás. Aí ele volta novamente, traz o irmão, e aí que a gente vai ler a palavra, vamos entrar aonde eu quero chegar. Amém? José dá-se a conhecer seus irmãos. Diz aqui, 45:1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E chegaram-se então. E disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Amém? Pai querido, nos guia na tua palavra.
nos revela a tua vontade essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você pôde acompanhar bem, mas nós vemos aqui o que eu quero finalizar essa noite dessa palavra. Quando seus irmãos foram até José, trazendo já o seu irmão caçula, sendo acusado de ter pego uma taça de ouro, de ter pego dinheiro, de ter tentado roubar o governador do Egito, eles tiveram muito medo. Eles pensaram, nós vamos morrer, nós vamos ficar presos aqui para o resto da vida, porque nós não vamos ter como provar a nossa inocência. E passava longe da cabeça deles quem era aquela pessoa que estava diante deles. Eles não imaginavam que aquela pessoa era uma pessoa que eles conheciam há muito tempo. Então, quando eles entram na presença de José, que é na sua casa, nós lemos aqui, tirou de lá, né? Eu vou ler aqui. José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou. Um brado é um grito. E eu comecei a imaginar essa cena de uma pessoa que está guardando um probleminha no coração há muito tempo, uma tristeza, né? Uma pequena tristeza, parecia. E que de repente ele se via diante de todo o seu passado. A presença dos irmãos de José traziam todo o passado, toda a situação que não tinha sido resolvida. Diante dos olhos dele, diante da sua vida. E ele começou então, primeiro ele queria prendê-los, ele queria estar perto, ele queria, talvez deve ter passado no coração dele uma sensação, uma vontade de se vingar, ou não sei, ou falar tudo. Mas ele conteve os seus impulsos e foi agindo como governador, embora criando aquelas situações, trazendo ele formalmente diante dele, quando de repente diz que ele não aguentou mais, não podendo se conter, José bradou. E a Bíblia diz que todos os egípcios ouviram, e a casa de Faraó, um choro, um pranto. Eu já ouvi choros assim na casa dos vizinhos, mas é sempre quando alguma coisa ruim acontece. Não é verdade? Alguém morreu. Eu lembro, como se fosse hoje, eu estava na casa da minha sogra e a vizinha morreu. Teve um infarto. E a gente estava dormindo e a gente escutava aqueles gritos do marido, desesperado, e minha sogra, vem ajudar. Maurício socorrer ela, mas ela já estava morta. Lembro quando a minha tia faleceu, que estava todo mundo lá aguardando uma resposta, e aqueles gritos das minhas primas recebendo aquela notícia. E eu imagino que José sentiu a mesma coisa. O brado que ele deu naquele dia, naquele momento, diante dos seus irmãos, era como de muita dor, como se tivesse perdido alguma coisa. E ele bradou com um choro muito forte, que todos os egípcios ouviram. E a casa de Faraó, que eu imagino que seja um pouco mais distante que a dele, se ouvia o choro, o grito, o pranto daquele homem, governador do Egito, que estava preso dentro de si mesmo. Uma tristeza que havia acontecido no passado, o qual ele não conseguia entender. Mas no momento em que ele abriu o coração, que ele chorou, com esse gesto, irmãos, ele também mostrou que ele estava perdoando, se arrependendo de tudo aquilo que ele estava guardando. Porque quando a gente chega diante do Senhor e começa a confessar aquilo que a gente está guardando, que a gente está triste, a gente chora, a gente geme e passa, não é verdade? É perdoado aquilo que foi confessado. Eu imagino que José o tempo todo estava ali naquele conflito. Os meus irmãos, eles me venderam. Olha, a primeira coisa que ele fala com os irmãos dele é sobre isso. A primeira coisa que ele fala depois dele chorar, dele se expor, né, na frente de todos, como a Bíblia diz, foi falar sobre essa situação. Ele pediu que os seus servos saíssem, deixassem sozinho com os irmãos, e a primeira coisa que ele fala é sobre o perdão. Ele começa a falar, olha, não se culpem por ter me vendido. Porque ele perdoou os irmãos dele naquele momento.
Ele viu quanto ele os amava, apesar de ter feito tudo aquilo. E ele viu que em tudo, embora os irmãos não tivessem entendido, aquela situação ruim, contrária, contribuiu para que ele chegasse aonde estava e fizesse o bem para aqueles que não queriam bem. Aqueles que o amavam, mas não queriam bem, porque não estavam entendendo o propósito de Deus. Então, José diz que eles não se preocupem por ter vendido ele. Não se culpem por ter vendido ele. Porque agora ele entendia que aquilo era a vontade de Deus. Porque a fome viria. E daquela forma, ele ali naquele lugar, ele poderia socorrer a sua família. O que isso vem nos ensinar essa noite, pastor? Que os problemas, as dificuldades que nós vivemos, são para crescer, para alcançar o propósito de Deus. Agora, não devemos guardar mágoa um do outro, devemos perdoar. Devemos entender em todas as coisas quem somos nós, o que Deus quer, qual é o propósito, o porquê das coisas. E aqui nós vamos ver todo o desembaraço dessa situação. Aqueles homens tinham desprezado aquele irmão. Tinha achado que ele não serviria para nada, que ele só atrapalhava eles. Ele ficava entregando ele para o pai, eles para o pai, dizendo que eles estavam fazendo, tomando conta, e eles não queriam, aquilo incomodava. Às vezes, situações da nossa vida, estamos vivendo, né? No nosso relacionamento, no casamento, com a família, vivemos problemas, vivemos dificuldade. Às vezes nós não entendemos o nosso marido, aquilo que ele está querendo fazer, ou que está querendo realizar. Às vezes a esposa também não é tão bem compreendida, e às vezes isso causa intrigas, causam problemas, causam mágoas, problemas de relacionamento, coisas que podem ser resolvidas através de uma conversa, através de um bom papo, de uma boa vontade de ouvir e de compreender. Alguém pode falar, a gente pode pensar assim, mas se não tivesse brigado, não tivesse mandado José para longe, talvez não tivesse acontecido. Sinceramente, irmãos, eu não creio assim. Se fosse diferente, Deus iria usar um outro caminho. Com certeza ele seria o governador. Mesmo que não fosse dessa forma. Mas Deus usa todas as formas, porque nada pode mudar o seu propósito. Está entendendo? As coisas, às vezes, ruins da nossa vida, quando Deus tem um propósito na nossa vida, vem contribuir para alcançar aquilo que Deus quer. Porque Deus transforma toda maldição em bênção. Ele começa a transformar as situações difíceis, nos faz compreender e nos faz chegar onde Ele quer. Às vezes vivemos situações contrárias àquilo que Deus prometeu, como a de José. O Senhor pode ter prometido para você que será salvo você e a sua casa. Ele prometeu a todos, está na palavra. E você tem caminhado com o Senhor. E você não tem visto isso, tem pensado que nunca chega esse dia. Mas Deus te prometeu. E Ele tem um caminho a percorrer com você. Se nós entendermos o seu propósito, buscarmos estar em comunhão e fazer a sua vontade, vamos entender todo o caminho que Deus vai nos levar. E se torna até mais rápido. Porque estamos fazendo a sua vontade. Mas se alguma coisa vier sair fora do propósito de Deus, mesmo assim Ele não vai desistir disso. Se você o amar e o desejar de todo o teu coração, assim como José o amava e desejava, com certeza o Senhor vai te guiar ao propósito dele na sua vida. Nós precisamos acreditar que o perdão de Deus veio mudar a nossa vida, fazer diferença em nossas vidas. O perdão na vida de José sobre aqueles irmãos trouxe muita... Ele podia, irmãos, ter recebido aqueles irmãos, dado a comida a eles e mandar eles embora. Ele não precisava botar a taça, nem dizer que ele roubou alguma coisa do seu reinado. Ele podia simplesmente ter dado a comida, como estava dando a muitas outras pessoas, e mandar embora. Não era verdade? Eles me venderam mesmo, não queriam me ver? Deixa eles irem. Não deixaria de estar cumprindo aquilo que iria acontecer. Daquela comida chegar às mãos da família dele. Não passar fome. Não é verdade? Seria uma outra forma. Poderia dar tudo do bom e do melhor para eles e pronto. Eles não vão saber quem eu sou e nem vão saber quem eu. Não é verdade? Isso poderia parecer até muito certo. Não é?
Mas não era certo, porque ainda tinha algo a resolver aqui dentro. A tristeza dele não ia passar. Mesmo se ele viesse a entender que aquela situação que levou ele ao Egito fosse para essa circunstância, para essa situação, para dar de comer à sua família. Parece simples, né, irmão? Um Egito tão grande, com tantas pessoas, e o propósito ser esse, de dar comida à sua família, de não deixar que eles viessem passar privações, sofrimento. O Senhor cuida das mínimas coisas na nossa vida. Mas como não poderia terminar assim, José precisava se arrepender da tristeza que ele estava guardando sobre essa situação. Os irmãos deles precisavam se arrepender de ter feito aquela maldade com ele. Precisava sair dos lábios dele, precisava ser confessado, precisava ser posto para fora. A Bíblia diz que todo o pecado confessado, ele é perdoado. Então, se a gente não confessa, ele continua conosco. Amém? Você está guardando alguma coisa aí? Não guarde, não. Ore ao Senhor. Entregue a Ele. Não fica só no teu pensamento. Ah, mas Deus vê o meu pensamento. Não. Deus vê o teu pensamento, sim, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar assim, olha, eu estou morrendo de ódio daquela pessoa. Ah, é horrível falar isso, né? Dizer que está com ódio. Mas tem certas circunstâncias que nos faz confundir. A gente pensa que a gente odeia mesmo. Mas, na verdade, não chega a ser bem um ódio, não. É uma mágoa que a gente guarda, uma tristeza com a outra pessoa em relação a alguma coisa que você falou, alguma atitude que alguém teve com você e que você precisa resolver. Então, é necessário confessar a Deus primeiro. É necessário levar ao Senhor o que te incomoda. É necessário falar com Ele, Senhor, eu não estou de acordo com isso. Essa situação assim, nós devemos levar ao Senhor, confessar as nossas culpas, aquilo com a forma que a gente enxerga, a forma que a gente recebeu aquilo, aquela palavra ou aquela atitude de alguém. E isso é o primeiro passo. Porque o segundo passo, para você ter resposta disso que você colocou diante de Deus, é ir até essa pessoa. Que a palavra de Deus nos ensina que Deus só nos perdoa quando a gente perdoa o nosso irmão. Então não adianta só falar para Deus. Eu posso pedir, ó, Senhor, me perdoa, porque eu briguei com o Maurício ontem e a gente se aborreceu e eu ofendi ele me ofendeu. Eu estou muito chateada, mas eu quero te pedir perdão porque me arrependi. Amém. Mas e o que eu falei para ele? E o que já falamos? O que ele ouviu? E o que ele guardou? E o que eu guardei? Como fica? Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir até ele falar, me perdoa. Eu não vou falar mais isso. Eu errei, eu não devia ter falado isso. Não era isso que eu queria que você compreendesse. Então, o perdão está completo. Porque ele vai me ouvir, eu vou ouvi-lo, a gente vai se entender. Vamos chorar juntos, vamos orar. E o Senhor, nosso Deus, vai nos perdoar. Porque Ele não vai me perdoar se eu não perdoar a pessoa com quem eu feri ou fui ferido. Amém? Compreender essa palavra? O perdão de Deus está sobre nós, sobre todas as coisas. Se você precisa de alguma coisa especial essa noite, eu quero te dizer que o que mais você precisa é do perdão. Quando a gente vive debaixo desse perdão, vivendo em humildade, porque quando você não quer magoar ninguém e também não quer ser magoado, que a gente começa a viver em humildade, porque você não vai querer falar qualquer coisa para a pessoa que está do seu lado. Você não vai querer tratar com ninguém que está do seu lado de qualquer forma. Você vai querer tratar a pessoa que está ao seu lado como se fosse você. Então nós vamos começar a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. É muito fácil nós aceitarmos a Cristo, ver Ele olhar os nossos pecados, os nossos problemas, resolver, e daí sair igual um furacão, dizendo que eu tenho Jesus no coração e passando por cima de todo mundo. Tem muita gente assim hoje, que pensa que é crente, mas não tem nenhum compromisso com ninguém que está do lado. Com o patrão, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa. Eu tenho só com Deus. E acha que faz a vontade de Deus. E esquece que nós só espelhamos a Cristo para o outro. Você quer ver Jesus, Ismael? Amém, né?
Mas se eu não for Jesus para ele, não vai ver. Você está entendendo? Se eu não for como Jesus quer para ele, ele não vai ver Jesus. Nem se ele não agir como Jesus para mim, eu não vou vê-lo. Como eu vou ver Jesus? Através da sua vida. Você está entendendo? Aquela moça que foi no meu salão pedir socorro, ela queria Jesus. Eu falei para ela de Jesus. Mas como ela veria o poder de Deus se eu não orasse? Como ela veria o poder de Deus se aquela irmã não entrasse naquele quarto enganado? Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos expressar a Cristo. Nós precisamos ter a identidade de Cristo. Precisamos ter a identidade de Cristo. E lembra que o primeiro passo que Jesus fez foi perdoar. Ele perdoou todos os pecados. Ele nos ensinou a nos conduzir. Nos ensinou a não pensar mal do outro, a não fazer tudo aquilo que você já leu no livro de Mateus. Se você não leu, leia. É muito importante, são princípios básicos para a nossa vida. E essa noite o Senhor vem nos chamar a atenção sobre o perdão. Eu não creio que eu trouxe essa palavra à toa. Não é em vão, porque isso eu ouço todo dia. Pessoas que magoam as outras e vivem mal. Tem enfermidade, tem falta de dinheiro, tem toda a tristeza do mundo, tem depressão, tem vários problemas. E você fala assim, então quer dizer que toda enfermidade é porque não perdoa. Irmãos, se você está bem com Jesus, está bem com todo mundo, você é feliz. E a sua alma não é doente. Entenderam? Não é doente. Eu não estou falando de uma gripe, um resfriado, que é viral. Eu estou falando de coisa que arrasta a gente para baixo, que tira nosso sossego, a nossa paz, que tira a nossa alegria de viver. Doenças que querem se alojar em nossas vidas. Se Jesus te salvou, te curou, te libertou, te perdoou, nós não podemos aceitar essas coisas. Temos que orar, temos que vasculhar. Se você não está compreendendo, vasculhe sua vida. Não olhe a vida do outro, não olhe a sua. Vê como você está procedendo. Como é que eu estou sendo em casa? Como é que eu estou sendo com meu marido? Como é que eu estou sendo com a minha esposa? Como é que eu estou sendo com meu filho? Como é que eu estou cuidando dos meus parentes? Como é que eu estou cuidando dos meus vizinhos? Estou sendo uma bênção? Estou sendo como Jesus quer que eu seja? Estou espelhando a Cristo? Então eu vou ser feliz. Nada pode me impedir. Nada pode me parar. José não foi impedido pelas circunstâncias. Ele tinha um alvo, ser fiel a Deus. Ele foi em todas as áreas, quando ele foi jogado no poço, quando ele foi vendido, quando ele ficou na prisão, quando ele estava diante de Faraó. Ele era servo de Deus. Ele tinha problemas? Tinha. Estava triste. Tinha uma tristeza guardada no seu coração. Mas ele sabia como recorrer. Ele sabia quem podia pedir perdão. E quando a oportunidade veio, ele não conseguiu desprezar. Ele a agarrou, mesmo criando situações. Ele não teve a coragem de falar, olha, eu sou seu irmão, a quem vocês venderam, e eu quero que vocês vejam quem eu sou agora, eu quero me arrepender, eu quero perdoar vocês. Ele não teve essa coragem de falar na cara. Mas ele foi criando circunstâncias, foi deixando nascer aquilo nele. Aquela vontade, eu acho que cada dia, foram mais ou menos uns 3 a 4 dias, né? Aquilo foi crescendo nele, aquela vontade de pedir perdão, de resolver aquela situação, de abraçar novamente os irmãos dele, de viver ali junto. E a Bíblia diz que eles viveram ali muito tempo, muitos anos. Não perca a oportunidade. Hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você pedir perdão. Hoje é o dia de você consertar. Não tenha vergonha de ir até alguém. Não tenha vergonha de pedir perdão. É difícil, os passos são difíceis. Ore ao Senhor, peça oportunidade. Quando ela aparecer, faça como José, não dispense. Agarre com todas as forças e mude a circunstância da sua vida. Eu pude viver isso um tempo. Por muito tempo eu fiquei magoada com algumas pessoas e eu não conseguia viver. Todo momento eu estava falando daquilo. Se alguém conversasse comigo, eu estava tocando naquele assunto. E eu falava e sabia, porque eu conhecia a palavra, mas eu não conseguia perdoar. Até que um dia eu decidi. Eu falei, Senhor, eu não vou mais falar dessas pessoas. Eu não vou mais sofrer por causa dessa situação.
Sabe por quê? Eles estão vivendo, eles continuam, e eu aqui presa às amarras da falta do perdão, da mágoa, da angústia. E eu comecei a confessar aquilo todo dia. E eu ficava aborrecida que se eu fosse em orações e consagrações, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tem uma tristeza na irmã, eu vou orar por você. E eu ficava com tanta raiva que eu falava, que tristeza é essa que eles estão vendo? Mas eu sabia. Então eu orei ao Senhor. Eu fiz como José. A oportunidade veio e eu agarrei. E vou dizer uma coisa. Eu tenho tanto amor a essas pessoas quanto tive no passado, antes, quando tudo aconteceu. Eu olho para elas, eu as amo, eu converso, eu a quero bem. E eu fico feliz e até me envergonho de ter sentido isso por tanto tempo. O mais bonito em tudo isso é nós reconhecermos. Temos que reconhecer as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Reconhecer que temos dificuldade em fazer isso. Reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. E tomar decisões. Tomar decisões mesmo se as pessoas não vinham aceitar o seu perdão. Porque às vezes, de primeira, você pede perdão a uma pessoa, às vezes ela pode até não te perdoar. Porque para ela a dor pode ser maior. Mas com o tempo, ela vendo a sua atitude, ela vai te perdoar. Mas a partir do momento que tu fala, a libertação vem instantaneamente. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco sobre isso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você medite nessa palavra. E tome a atitude correta de pedir perdão ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar com Ele. Eu quero que você coloque a sua vida diante dEle. Eu quero que você o reconheça. Que você precisa dEle. Viver é muito difícil. Mesmo quando a gente está querendo fazer tudo certo, alguém faz alguma coisa errada perto da gente e a gente acaba sendo envolvido por algumas circunstâncias. Às vezes, no casamento, há discórdias, há situações difíceis que a gente às vezes não consegue compreender, acha até que não nos amamos mais. Pessoas passam por isso, todo dia. Mas eu quero te dizer que o Senhor é o Deus do amor. Ele restaura qualquer ferida. Ele restaura qualquer amizade. Ele trouxe à família de José a alegria de ser uma família novamente. Eu acho que não teve felicidade maior para o seu pai de saber que o filho que ele achou que estava morto estava vivo. E saber que tudo não passou de uma desavença que pôde ser resolvida. Nessa noite eu quero que você olhe para o seu problema, dessa situação que você tem vivido na sua casa, no seu trabalho, eu não sei, mas que você consiga ver que Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar a sua dificuldade desse teu relacionamento, ou seja, com um amigo, com um marido, com um filho, com um vizinho, com um patrão, eu não sei qual o relacionamento, mas eu sei que Deus pode mudar. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você entregue essa causa ao Senhor. Faça a sua oração agora. Entregue ao Senhor. Você que tem um problema, coloque a mão no seu coração e fale, Senhor, eu não aguento mais viver isso. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Eu fico pensando como foi os dias de José naquela prisão. Como foi o dia dele sendo vendido como escravo. Vivendo naquela casa, de repente, parecia que estava tudo bem. De repente, novamente, foi preso. Eu acho que quando estamos longe, distante, vivendo uma situação difícil, a gente pensa que Deus não se lembra mais de nós. Mas o Senhor não nos esquece.
Ele sempre se lembra de você. Ele diz que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Ore ao Senhor, coloque diante dele. Entregue as suas forças a ele, não resista. Você não pode resolver seus problemas com a sua força, com outra palavra dura, com atitude de revolta. Você não pode resolver isso. Mas o Senhor pode resolver, porque Ele toca o coração. Ele transforma a circunstância, Ele traz o amor. Ele perdoa o pecado, Ele perdoa, Ele dá perdão, Ele muda, Ele cura a alma da gente, Ele transforma toda a circunstância. Coloca a sua vida diante do Senhor, entrega a Ele. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Estamos diante de Ti, como igreja do Senhor. Ó Deus, entre nós há pessoas que Te conhecem, há pessoas que não Te conhecem, mas que vivem dificuldades e problemas. E nós sabemos que Tu és o Deus que pode resolver. Pai, vem sobre essas vidas agora. Nós Te pedimos, Senhor. Ó Deus, porque Tu és misericordioso e amoroso, e nos ama e nos quer bem, e nós confiamos em Ti, Senhor, no Teu amor. Ó Deus, em todo o sacrifício que Tu fizeste na cruz. Senhor, porque Tu perdoaste os nossos pecados e nos trouxe um caminho de paz. Pai, nessa noite nós queremos colocar a nossa dificuldade diante de Ti. Ó Deus, as tristezas, as mágoas que têm se arrastado tantos dias. Alguém pode estar falando, mas eu já perdoei tantas vezes, Senhor. Eu já perdoei tantas vezes e Ele continua fazendo a mesma coisa. Parece que Ele não me ama, que Ele não me ouve. Mas o Senhor diz que Ele vai ouvir. Que ela vai ouvir. Que essa situação vai mudar. Em o nome de Jesus. Pai, entra com providência sobre essas vidas, Senhor. Sobre essas pessoas que clamam a Ti pelas noites, com lágrimas, com tristeza, no caminho do trabalho, no carro, no ônibus, que têm vivido circunstâncias que parecem que não vão mudar. Pai, entra com providência sobre essas vidas, que hoje elas possam confiar em Ti. Que elas possam essa noite entregar os seus problemas a Ti, Senhor, e confiar que Tu és um Deus poderoso que pode mudar todas as coisas. Ó Deus, que só basta uma palavra. Eu Te aceito, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, trabalha em cada coração e liberta, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou passar a palavra ao pastor. Aleluia.